Hoje nós vamos falar sobre não temer os nossos inimigos. Davi era um homem que ousava acreditar em Deus, um homem que ousou confiar no Deus Todo-Poderoso, acreditando que Deus o guardaria, que Deus o livraria de todo e qualquer inimigo que se levantasse contra a vida dele. Diferente do povo de Israel, quando ameaçados pelo gigante Golias, eles se amedrontaram, né? Diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, que é o nosso foco de estudo desses 40 dias que estamos estudando, a Bíblia diz assim para a gente aqui, versículo de número 20, diz assim, 1 Samuel 17, verso 20 em diante. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. O pai dele tinha pedido para ele fazer isso, levar comida para os seus irmãos. E a Bíblia diz, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial ia em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Você consegue imaginar? Os exércitos em fileira, já pronto, um de frente do outro, pronto para entrar numa guerra, uma batalha sangrenta, que certamente morreriam muitas pessoas, né? Uma coisa séria. Guerras, na verdade, é uma coisa triste a gente imaginar quando os países entram em guerra e quantas pessoas perdem a vida. Mas a gente vê também que no Brasil, o Brasil vive uma guerra civil. Infelizmente, onde quantas pessoas morrem, quantas pessoas perdem a sua vida, até os inocentes acabam sofrendo em alguns certos lugares do estado do Rio, onde a violência é muito alta, muito grande, e infelizmente a gente acompanha pelos noticiários e é coisa que entristece a gente. Precisamos orar pelo Brasil, orar pelo Rio de Janeiro, pedindo a Deus a paz, né, sobre essa nação, sobre o nosso Rio de Janeiro. Mas a Bíblia diz aqui que os israelitas, verso 21, os israelitas e filisteus então se puseram em ordem, fileira contra fileira. Aí vem o 22 dizendo, e Davi deixou a carga, né, os alimentos que ele trouxe, que trouxera da mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos que se estavam bem. Verso 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha que coisa séria, pessoal. Então, o gigante Golias era um cara muito grande, muito forte. Só que quando viram as ameaças que ele trouxe, todos fugiram, todos saíram correndo, apavorados. E a Bíblia diz isso aqui. E os homens fugiram. Consegue imaginar um negócio desse? Então, um monte de homem, tudo fugindo com medo do Golias. Poxa, pastor, talvez alguém diria, não é para menos. O cara é um baita de um gigantão, um grandalhão. Para enfrentá-lo, realmente seria difícil. É verdade, humanamente falando. É como as pessoas hoje reagem diante dos problemas que elas enfrentam. Elas tentam fugir dos problemas. Só que os problemas vão nas malas, vão junto com a pessoa. A pessoa tenta escapar para um lado, escapar para o outro, quando na realidade ela tem que enfrentar o problema dela. Fugir do problema nunca foi a solução. Fugir do problema é enganar a si próprio. E, infelizmente, as pessoas às vezes fazem isso. Elas têm um problema, elas não querem encarar o problema. Elas não querem enfrentar de frente o problema. Então, elas querem fugir. Tem gente que quer sair de casa porque não quer continuar enfrentando o problema que está existindo dentro de casa. Tem gente que tem uma situação no trabalho, ele pede a conta do emprego, sai do trabalho, mas não enfrenta a situação, não conversa, não tem diálogo para tentar resolver a situação, ou mesmo em oração batalhar contra aquele mal que surgiu na vida da pessoa. Então as pessoas preferem fugir em vez de enfrentar. Só que, pessoal, fugir é uma atitude de covardia, né? Quando a gente poderia enfrentar os problemas e vencer, fugir é agir como covarde. E o covarde vai ficar correndo, fugindo, igual o desenho ali de cima, ó, sai correndo, né? Sai correndo, correndo, e o inimigo corre atrás. Então você não tem que fugir do seu problema, você tem que enfrentar o seu problema. Isso me faz lembrar do Salmo 27. O mesmo Davi, que ouviu as ameaças e que o povo de Israel fugia do gigante, a Bíblia fala aqui no Salmo 27, deixa eu abrir aqui a Bíblia e mostrar para você, Salmo 27, né?
O salmista diz assim no versículo de número 1 em diante, ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Olha a posição do Davi. Ele sabia o que era isso. Ele já tinha vivido essa experiência quando os exércitos estavam em fileiras, um diante do outro, já pronto para guerrear. Ele sabia que o ambiente era pesadíssimo, a coisa muito séria. E ele diz aqui, ainda que um exército me cercasse. Eu não sei o que é isso. Você talvez também não saiba. Você nunca esteve numa guerra. Eu também nunca estive numa guerra. Mas Davi sabia o que era. Davi viveu isso, no meio das batalhas que ele enfrentou. Ele dizia, ainda que um exército me cercasse. Ele diz, o meu coração não temeria. Olha que coisa forte. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Esse é um exemplo de fé que nós precisamos seguir. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, então ainda que se levantem lutas contra nós, essas lutas não são humanas, essas lutas são espirituais, né? E a gente precisa encarar essas lutas com fervor, com confiança em Deus, como Davi enfrentava as lutas dele, dizendo, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Esse é o nosso desafio. Confiar em Deus quando as lutas vêm, quando as adversidades vêm, quando os problemas aparecem, quando parece que realmente o inimigo é grande. Ele só aparece. Porque ainda que ele seja grande, infinitamente maior é o nosso Deus para nos dar a vitória, e nós temos que crer nisso, né? Então ele diz, não temeria. Ele diz aqui, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, em Deus, eu confiaria. Vamos confiar em Deus? Vamos confiar no Deus Todo-Poderoso, que Ele é capaz e poderoso para nos dar a vitória completa em nome do Senhor Jesus.